Fala pessoal do Novo Mercante, no vídeo de hoje eu vou te falar quanto que custa mudar de carreira. Para isso eu vou te dar 5 dicas poderosas que eu gostaria de ter recebido no passado. Eu sempre tive muita dúvida se a carreira que eu estava ia fazer sentido para mim no longo prazo. E o que eu vou te falar aqui são dicas para enfrentar alguns problemas que eu tive no campo de batalha da minha vida profissional. E com certeza essas experiências vão te ajudar a economizar tempo e dinheiro nas suas escolhas. Quando eu era moleque, assim, tinha uns 15 anos, eu acabei indo fazer técnica em mecânica em paralelo ao ensino médio. Assim, na verdade, eu nem escolhi isso, eu fui um pouco induzido. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu estava com muitas dúvidas do que eu queria fazer da minha vida. Acabei me alistando no serviço militar e fui servir como soldado da aeronáutica. E aí, para a gente encurtar uma história muito longa, eu não me prolongar aqui nesse vídeo para você, depois de alguns anos, eu fiz a minha primeira transição de carreira e deixei de ser militar, passei a trabalhar embarcado como piloto de navio. Em seguida, continuei estudando, né? O objetivo que a maioria das pessoas assim cresce é aquela questão da estabilidade financeira. E foi isso que eu foquei. Passei no concurso público e eu achei que eu realmente tinha conquistado essa tal estabilidade financeira. Mas eu descobri que o que realmente fazia sentido para a minha vida era eu ter felicidade e estabilidade mental fazendo uma coisa que eu realmente gostava. E no final de 2020, no meio da pandemia, com muito medo e insegurança, tinha tudo isso. Mas eu estava planejado, eu tinha me organizado e me estruturado e eu fiz a minha transição de carreira para ser o que eu sou hoje, planejador financeiro. Contando a história assim, bem rápido, parece que tudo se encaixou para um final feliz, mas não é bem assim. Nessa caminhada teve muito erro, teve muita procrastinação, coisas que eu deveria ter feito, eu acabei deixando para depois e principalmente teve muita informação, excesso de informação desorganizada, o que acabava me deixando mais ansioso, perdido, sem saber qual era o momento certo de eu fazer a transição de carreira. E o que eu vou te falar aqui é o resumo dessas experiências boas e ruins, mas que no final me ajudaram a alcançar o meu objetivo hoje. E eu espero que o que eu te passe aqui nesse vídeo te ajude também a alcançar esse objetivo de uma maneira mais rápida do que aconteceu comigo e mais segura. Saber quanto que custa mudar de carreira é muito relativo, e se eu te desse uma fórmula mágica com um número específico, eu estaria te enganando. Então, partindo desse ponto, as 5 dicas que eu vou te dar aqui, elas vão ser um guia para te orientar e você consiga ter uma clareza maior para quando você for calcular o custo da sua mudança de carreira. E quando eu falo custo, é sempre importante você ter em mente o custo financeiro e o custo de tempo. A primeira dica é: faça um teste comportamental. Isso vai te economizar muito tempo e dinheiro indo na direção errada, que muitas vezes hoje você pode estar achando que é a direção certa. Eu, por exemplo, eu gosto de ensinar, de lidar com pessoas. Esse vídeo, por exemplo, para mim é muito gratificante saber que uma coisinha que eu falo aqui pode estar te ajudando. E isso faz bem demais para mim. Mas tem gente que não é assim. Não tem nada de errado com isso. Tem gente que gosta de ficar atrás de um computador, analisando gráfico, planilha, dados. Não gosta muito de lidar com pessoas. É importante você saber se o seu perfil comportamental principal está alinhado com o perfil que a sua carreira pede. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, um site totalmente gratuito. Eu não estou ganhando nada para fazer isso. Eu realmente fiz o teste, achei bem legal, bateu bem com o meu perfil comportamental. Então, se você nunca fez um teste, é uma boa oportunidade. Agora, a segunda dica é: organize a sua vida financeira. A gente está vivendo na era digital. Qualquer informação que você precise saber, qualquer dúvida, está literalmente na palma da sua mão. Você pega o celular, você vai conseguir ver um vídeo, você ler um texto, ouvir um podcast sobre aquele assunto que você tem dúvida. O grande problema que vem com essa facilidade é o excesso de informação fragmentada, o que gera ansiedade e tristeza, porque a gente sempre fica com aquela sensação que está faltando alguma coisa. A melhor maneira de você contornar isso é você filtrar essas informações que chegam até você e o que você aprendeu, você aplicar o mais rápido possível na sua vida. E quando você é organizado, você consegue fazer isso dar certo. E a chave para você ser mais organizado na sua vida financeira é você começar com um mini hábito. Não coloque metas muito grandes. Organizar a sua vida financeira não é uma tarefa única, é um exercício constante, dia após dia. Comece, por exemplo, anotando seus gastos. Reserva 1 hora durante a semana para se dedicar exclusivamente a isso. Depois que você começar a anotar seus gastos, você começa a agrupar eles em categorias de moradia, lazer, educação. E aí você vai começar a comparar mês a mês o que você está gastando mais, o que você está gastando menos. E aí você começa a definir um teto de gastos para cada categoria sua. E isso você começa fazendo aos poucos. A excelência ela vai vir através da repetição, da rotina. E para você entender mais a fundo e organizar as suas finanças da melhor forma, eu vou deixar um vídeo aqui. Você anota para assistir depois, que ele complementa muito isso que eu estou falando aqui para você. A terceira dica é: defina prioridades. Quando a gente se pergunta quanto que custa mudar de carreira, essa dica é mais do que essencial. Você precisa definir o que é inegociável com você, o que você pode abrir mão,
o que é realmente essencial na sua vida e não só na parte financeira, mas em relação a todas as informações que chegam para você hoje. Você lembra que na dica anterior eu te falei que o excesso de informação fragmentada prejudica pra caramba a nossa vida? Agora, anote isso que eu vou te falar porque é muito importante. Se o seu foco realmente é mudar de carreira, você tem que dividir todas as informações que chegam até você em 3 grandes pilares: o pilar educacional, o pilar profissional e o pilar pessoal. No pilar educacional, por exemplo, você vai colocar tudo que você quer estudar, os cursos que você quer fazer, tudo que você precisa ter de instrução para ficar pronto para aquela nova carreira que você pretende seguir. Anota também quanto tempo esses cursos vão durar e se existe a possibilidade de você fazer isso tudo online. Isso é importante porque vai te economizar dinheiro pra caramba e muito tempo também, porque quando você planeja isso com antecedência, você começa a enxergar que existem coisas que você pode fazer e estudar em paralelo ao seu emprego atual. Agora, no pilar profissional, é muito importante você anotar todas as informações dessa carreira que você pretende seguir, as pessoas nas redes sociais que são referência para você, e também é importante você analisar a possibilidade de contratar uma mentoria com um profissional mais experiente que vai acelerar os seus resultados. Se você for empreender, assim como eu fiz, é exatamente nesse pilar que você vai anotar e vai montar o seu business plan, que é o seu plano de negócio. E o último pilar é o pilar pessoal. E é aqui que vai ficar o seu planejamento financeiro pessoal. Uma mudança de carreira é fundamental você ter um plano, uma estratégia bem definida. Será que com o seu padrão de vida atual você consegue realizar uma transição de carreira sem correr riscos desnecessários? Essa vontade de mudar de carreira, será que ela vai afetar outras pessoas ao seu redor, a sua família? Será que você vai precisar contratar um seguro, ter uma proteção extra durante esse período de transição? Essas poucas perguntas que eu fiz aqui são pequenos exemplos de questionamentos que vão afetar drasticamente o cálculo da sua transição de carreira. Um dos primeiros vídeos do canal, vou até deixar aqui em cima de novo, ele fala do porquê você deveria fazer um planejamento financeiro para alcançar os seus objetivos. Eu tenho certeza que ele vai te dar uma visão mais completa sobre isso que eu estou te falando. Uma vez que você tenha definido esses 3 pilares, vai ficar muito mais fácil de você organizar todas as informações que chegam até você. Muitas vezes você já está até pronto para fazer a sua mudança de carreira, mas a única coisa que falta e que gera muita confusão é essa desorganização. Uma vez que você consegue se organizar, você consegue ter uma clareza maior e tomar uma decisão com muito mais tranquilidade e calma. Agora eu vou te falar a 4ª dica, que é nunca usar o dinheiro da reserva de emergência para a transição de carreira. A reserva de emergência, como o nome diz, ela é para uma coisa essencial, urgente e inesperada na sua vida. O valor da reserva e a quantidade de dinheiro necessária vai depender muito do tempo que você definir. Mas uma coisa é certa, ela pelo menos, no mínimo, ela tem que cobrir 6 meses do seu custo de vida atual. Já a mudança de carreira, ela não é em nada uma emergência na sua vida. Pelo contrário, ela é muito bem planejada, assim como qualquer sonho e desejo que você tenha. Se você quer viajar para um lugar, por exemplo, definir o dia de ida e o dia de volta é essencial para essa viagem acontecer. E para a transição de carreira é exatamente a mesma coisa. Para você saber quanto que custa mudar de carreira, você vai precisar definir essas datas de início e de término exatamente para você conseguir estimar a quantidade de dinheiro necessário para ser usado nesse período. Se você não fizer isso, corre o risco de você ficar ansioso demais, porque você não vai saber quanto de dinheiro é necessário, você não vai ter uma ideia do valor. E, segundo, você não vai ter uma noção de quando você pode fazer a sua transição de carreira. Se é daqui a um mês, se é daqui a 6 meses, se é daqui a um ano, você fica muito perdido. A única exceção nisso que eu estou te falando é se você conseguir fazer a transição de carreira automaticamente de um emprego para o outro, sem um período que você fique em casa ou se preparando para essa nova carreira que você pretende seguir. Mas para você analisar se isso é possível na sua vida, porque por vezes você pode achar que não. Mas na dica anterior, sobre quando eu falei de definir prioridades, que eu te falei para organizar nos 3 pilares, ali você vai conseguir ter uma clareza muito maior se você conseguiria fazer essa transição de uma maneira mais automática, porque aí é muito mais tranquilo, gera muito menos dúvida, muito menos medo, você consegue fazer uma transição muito mais natural, até para você não ter uma perda de receita, uma perda de renda durante um período. Portanto, se você quer mesmo mudar de carreira daqui a 1, 2, 3, 5 anos, e você hoje não tem uma reserva de emergência definida, foca nisso primeiro, em constituir essa reserva de emergência e, em paralelo a isso, você vai planejando a sua transição de carreira. A 5ª e última dica é: estime pelo menos 3 cenários. Agora, para você conseguir aproveitar ao máximo essa dica que eu vou te passar agora, é muito importante que você tenha entendido tudo que eu falei para você até agora. Mudar de carreira é uma decisão corajosa. Eu gosto sempre de falar que
é uma decisão que envolve muito medo, muita insegurança. E o principal nesse momento é você não procurar vencer o medo, combater o medo, e sim encarar ele de uma forma que não seja um medo que te trave, mas seja um medo que te incentive, que te instigue a buscar o desconhecido, porque vai ser uma coisa que vai ser melhor para a sua vida, que porventura vai fazer mais sentido, vai trazer mais realização pessoal para você. E por conta desse risco do desconhecido, é essencial você estar muito bem planejado. Você não precisa pensar em 100 cenários diferentes, ficar nervoso, paranoico, pensando milhões de possibilidades. Mas você também não pode pensar em apenas um cenário. Você tem que ter pelo menos 3 cenários na sua vida. Um otimista, um pessimista e um neutro. Na avaliação de cada cenário, você vai considerar as mudanças em algumas variáveis que são essenciais para você. E essas variáveis, elas nada mais são do que algumas perguntas. No cenário pessimista, por exemplo, se ao invés de 1 ano de transição de carreira, você quiser considerar 2 anos. Se você planejou, por exemplo, ficar como dependente do plano de saúde do seu companheiro ou da sua companheira e no meio dessa transição de carreira, ele ou ela acabou perdendo o emprego, será que você consegue arcar com esse custo extra e inesperado durante o período de transição de carreira? Porque vai ser um custo que não vai ser só para você. Vai ser um custo que vão ser para vocês dois agora, né? São tantas perguntas que é como eu te falei, se você for considerar tudo, você vai acabar tendo mais de 100 cenários. Então é importante você filtrar as perguntas que fazem mais sentido para a sua realidade. Pensa sempre em trabalhar com extremos. Se você quiser uma ajuda para você entender como organizar melhor esses cenários na sua vida, eu vou deixar esse número aqui embaixo, que aí a gente consegue conversar de uma maneira mais próxima e aí eu consigo entender como eu posso te ajudar para acelerar os seus resultados. E agora, para te resumir tudo que eu falei aqui, você não sair desse vídeo com nenhuma dúvida, essas são as 5 dicas que eu falei ao longo desse vídeo todo. A primeira dica é: faça um teste comportamental. A segunda dica: organize a sua vida financeira. A terceira dica: defina prioridades. A quarta dica: nunca use o dinheiro da reserva de emergência para a sua transição de carreira. E a quinta e última dica é: estime pelo menos 3 cenários. É importante você conseguir trabalhar com tudo isso que eu falei aqui em harmonia, porque uma dica ela acaba ajudando a outra. E eu tenho certeza, por experiência própria e por erros que eu cometi nessa jornada da minha transição de carreira, e eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu, é importante você seguir essas 5 dicas que eu passei aqui, que além de você conseguir definir o custo para a sua mudança de carreira, você vai economizar tempo, dinheiro, que vai te trazer muito mais tranquilidade, muito mais clareza, que você vai conseguir realmente ter um passo a passo ali para você enxergar e se sentir realmente pronto para fazer essa mudança na sua vida. Transforme o que eu te passei nesse vídeo em conhecimento de verdade e aplique hoje mesmo na sua vida. Toda quinta-feira é um convite que eu te faço, tá saindo vídeo novo aqui no canal para te dar dicas práticas que você pode melhorar a sua vida financeira. Não perde tempo, clica aqui do lado e se inscreve. Curte também esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou desse conteúdo para que a gente sempre consiga melhorar e entregar o melhor para você. Beleza? Um grande abraço e esse é o Novo Mercante.